do vídeo de hoje é modo mãe. E aí, você já ativou o seu modo mãe? Olá, eu sou Ana Flávia, Sex Coach, e hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre um assunto muito legal. Mãe. E aí, você já ativou o seu modo mãe? Na verdade, o modo mãe, ele é ativado na nossa vida automaticamente, tá? Isso eu tô falando quando você vai ter filhos, né? Quando você tem o seu filho, automaticamente você, é como se tivesse um botãozinho ali, chegou ali, pá, modo mãe ativado, tá? Mas antes de falar o que é o danado modo mãe, isso foi uma ficha que me caiu, andam caindo algumas fichas, né? E aí eu falei, cara, é o modo mãe, nossa, que legal. Eu tava conversando essa semana com uma pessoa, fui encontrar com uma cliente, e aí a gente na conversa vai, conversa vem, ela começou a falar, ah, não, mas isso acontece mesmo, tava falando pra ela da amamentação e tal, ela, não, isso acontece mesmo, porque você ativou o modo mãe. E aí eu, cara, é verdade, aí me caiu muitas fichas e eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês, tá bom? Mas antes, eu quero fazer você pensar um pouquinho. E quando eu fui pensar, né, eu penso muito, minha cabeça é uma loucura. E quando eu fui pensar aí sobre essa questão do modo mãe, que ela me deixou essa questão na minha cabeça matutando, eu fiquei pensando nisso, eu falei, caraca, eu lembrei de uma história. Alguns anos atrás, né, eu lembro que eu era adolescente, eu tinha um cachorro, e aí esse cachorro tava no cio. Era um poodle, assim, coisa mais linda, sabe? E aí a minha mãe pegou e arrumou uma cadelinha para eles cruzarem. Ai, titi, mamãe, bonitinho. Porque o Kevin precisava namorar, né? E a gente queria ter uns filhinhos lá dos cachorrinhos pra gente. E aí minha mãe pegou, arrumou uma cachorrinha pra cruzar lá com o Kevin. O nome do cachorro era Kevin. Inclusive ele sumiu, gente. Meu coração dói até hoje. Ele fugiu e a gente nunca mais achou. Enfim, ficou os filhos do Kevin, mas a gente não ficou com nenhum. Nem sei onde andam os filhos do Kevin, falar nisso. Ai, gente, lembrei do Kevin. O Kevin é um cachorrinho. Então, o que aconteceu na história? Deixa eu contar pra vocês. Minha mãe arrumou uma cachorrinha lá pra cruzar com o Kevin, né? E aí, menina, essa cachorra era uma loucura, que ela não deixava o Kevin nem chegar perto dela. E eu ficava assim, mãe, isso não vai dar certo. Não vai sair filhinho dali não, porque a cachorra era muito brava, não deixava o Kevin chegar perto e tal. E aí um belo dia a gente viu, pá, né, a cena, aconteceu. Kevin foi lá e conseguiu dar uns peguinhos na cachorrinha. E aí, gente, tinha uma amiga da minha mãe, eu não lembro quem é que tava, mas era uma outra pessoa que virou e falou assim, agora vocês vão observar o seguinte, se a cachorra ficar totalmente assim nervosa com ele, ficar longe dele, não permitir que ele chegue mais perto dela de jeito nenhum, é porque ela pegou cria, deu certo. Agora, se ela permitir ainda dar mais uma namoradinha, é porque não pegou cria ainda. E aí, gente, o que tem a ver tudo isso, Ana? Pelo amor de Deus, gente, na questão dos animais já funciona assim. Agora imagina conosco, com nós, réis seres mortais, seres humanos. Vocês ainda não entenderam nada, né? Mas vocês vão entender. O que eu tô querendo dizer? A mulher deixou bem claro, e isso foi uma verdade. A cachorra realmente pegou cria, né? Ela pegou barriguinha lá, ela engravidou. E ela ficou de um jeito que a gente teve que devolver a cachorra. A cachorra não era lá de casa, a cachorra era de alguém. A gente teve que devolver porque ela simplesmente estava batendo no Kevin. O Kevin era meio lesadinho, né? Então ela meio que começou a bater nele, ela ficou muito nervosa, não queria nem ver o Kevin pintado de ouro. E aí a gente teve que devolver a cachorra. E aí passou alguns dias, a dona da cachorra falou, ela pegou cria sim, ela tá de buchinho e tal, e depois teve os filhotinhos, tá? Então, o que eu quero contar para vocês com essa história? Claro que lá no mundo animal, né, as coisas funcionam nem sempre iguais, né, como nós, seres humanos.
Mas o que eu quero te dizer, minha amiga que teve filho recentemente, ou que está, né, gravidinha, que vai ter filho, ou que já tem filho já grande, no momento que você teve o seu filho, você ativou o modo mãe. E o que é o modo mãe? O seu corpo, ele começa automaticamente a expelir tudo que envolve a questão da sexualidade. Então, o que acontece? Sua libido fica baixa, você não quer ter muito contato com o homem, pode ser que aconteçam ali algumas briguinhas, algumas questões que você fique mais sem paciência. Mas sabe por que isso? O nosso corpo, gente, ele é tão inteligente que ele faz isso com a gente. Ele faz com que a mulher fique mais sensível, fique mais chatinha, dependendo, né? Fique ali... Às vezes a mulher fica assim, tem homem que fala, nossa, a mulher tá insuportável, não aguento nem olhar pra cara dela, tudo ela briga, tudo ela questiona. A mulher fica distante, a mulher não quer saber de namorar, a mulher não quer saber do marido. Por quê? Porque ela ativou o modo mãe dela. E esse modo mãe faz o quê? Lá no mundo animal, ele faz o quê? Ele faz com que quando a cadelinha, né, tá prenha, ela afasta ali o macho dela, porque ela não precisa mais dele, teoricamente, né? Já cumpriu ali o que tinha que cumprir, ela já ficou, né, já emprenhou, como o povo diz, e aí não precisa mais dele. A mulher, né, teve o bebê e aí ficou com aquela sensação né, o nosso organismo imagina que não precisa mais do homem, né? Ele já fez o papel dele, que era o papel da procriação, agora ele fica ali para segundo plano. E aí faz o quê? Faz com que a mulher sinta isso. É como se ela entrasse num modo mãe, onde ela só tem a vontade, o dever ali no coração dela, na mente dela, né, lá no íntimo, lá no profundo, que ela vai ter que cuidar só daquele bebê. E que ela não precisa mais namorar, que ela não precisa dar carinho, que ela não precisa mais de fazer nada. Conseguem compreender como que é interessante isso? Então, o que pode acontecer aí no modo mãe, tá? Algumas questões aí que acontecem quando você teve o filho e aí o seu corpo imagina, né? O seu corpo percebe isso e aí ele começa a agir dessa forma. Por quê? Primeiro que o hormônio estrogênio, ele fica muito acentuado no nosso corpo, que é o hormônio da amamentação, tá? E aí o que acontece com a mulher? Faz com que a libido fique lá embaixo e a lubrificação também. Ele faz com que essas duas questões que são bem importantes, né, para a mulher, que essas duas questões elas diminuam muito, né, libido e lubrificação. E aí a mulher já tá com aquela vibe assim de, eu não tenho vontade, não quero namorar, eu não tô muito assim. E aí o que ela vai fazer? Ela esquece, né? Não precisa do marido não. E tal, ela entra naquele modo assim que só cuidar do filho, cuidar dele, é só a criança, fica focada naquilo. E não tem mais desejo mesmo, lubrificação também já foi pro ralo, né? Então não tem mais vontade, então pronto, ativou o modo mãe e é isso que acontece, tá? Agora eu vou te dar algumas soluções que você pode fazer para evitar com que isso aconteça. A primeira coisa é a informação, é saber que isso vai acontecer com você. Porque se você sabe, se você estiver aí para ganhar neném, você vai lembrar de mim, vai lembrar disso. Então você já vai ficar atenta a não permitir que o modo mãe seja ativado de forma tão, né, séria, tão evidente aí na sua vida. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, é saber que isso é uma fase e que ela vai passar. Ai, que bom, né? Vai passar. Então, quando você estiver parando de amamentar, depois de um determinado tempo a criança estiver grandinha, isso pode ir até uns 2, 3 anos de idade da criança, tá? Que aí a sua libido vai voltando ao normal, lubrificação também, tá bom? O que você pode fazer para melhorar a libido? Libido, nesse caso, se estiver amamentando, você não vai poder tomar nenhum remedinho, nada. Mas você pode fazer exercício físico, você pode ler livros, contos, coisas que vão fazer com que a sua imaginação aflore o seu desejo, né? Aquela questão ali, mexer um pouquinho com a sua cabeça, com seus pensamentos, vai ajudar muito.
Exercício físico é perfeito. Exercício físico a gente libera muita endorfina. Então é necessário que você faça porque vai te ajudar muito nesse período, tá? E para questões aí da lubrificação, a lubrificação, gente, infelizmente não tem muito o que fazer. O médico, se você procurar, ele vai te passar algum hidratante, alguma pomadinha que tem uma base de ácido hialurônico, tá? O que o ácido hialurônico faz? Ele faz com que melhore aí essa questão da hidratação vaginal, ele faz com que essa questão da lubrificação ela volte aos poucos, tá bom? A minha dica para você hoje é o Hydra Comfort, que é um lubrificante da ASOS. Você pode procurar no site da ASOS, você pode procurar aí comigo, você pode procurar com alguma consultora ASOS da sua cidade. O Hydra Comfort, ele tem 2 componentes maravilhosos, que é o quê? O ácido hialurônico e a centela asiática. O ácido hialurônico faz isso que eu já te falei. A centela asiática, ela mexe muito com a questão do colágeno no nosso corpo. Então, a junção ali da hidratação firme e forte que vai ter do ácido, mais a centela asiática com o colágeno, a junção dos dois vai fazer o quê? Melhorar toda a questão de lubrificação e hidratação vaginal, tá? É muito bom. Eu falo dele, gente, porque antes mesmo de vender os produtos da ASOS, eu usava esse hidratante como tratamento. Você pode passar ele na vagina, né, dentro da vagina, pode passar ali na vulva por fora, todo dia antes de dormir. Tomou seu banhozinho, passa ali um pouquinho, pega um pouquinho e passa, como se fosse um creminho. Ele já vai começar a agir e hidratar a sua vulva e vagina, tá? E na hora de namorar, pode usar também. Por quê? Porque ele é um lubrificante. Falando em lubrificante, jamais é para você ir namorar sem usar lubrificante. Por quê? Porque com o atrito ali da relação sexual pode machucar você, pode machucar o homem, e se tiver um machucadinho ali, né, aquela mucosa, ela é muito sensível. Então, se tiver um machucadinho ali, vai acontecer o quê? Pode dar uma infecção, uma bactéria, alguma questão aí que não vai ser bom para você, para sua saúde. Tá bom? Então, jamais é para namorar sem usar lubrificante. Pode usar um lubrificante à base de água, beleza? Outra dica, outra informação muito importante, já que eu falei do lubrificante à base de água. Se você usa camisinha na sua relação sexual, é muito importante que você use lubrificante à base de água, nada de lubrificante base oleosa, porque lubrificantes que tem base, né, mais oleosinha, que você passar assim, você viu que ele tá brilhando muito, que é oleoso, produtos oleosos, eles danificam a camisinha e aí não vai servir de nada, tá? A camisinha pode rasgar, pode não prevenir nada. Então, sempre nas relações sexuais, o melhor lubrificante para ser usado é lubrificante à base de água. A dica do meu lubrificante que eu gosto, que eu vendo, que eu trabalho, que eu uso é o Hydra Comfort, que ele é maravilhoso, tá bom? Não esqueça de dá um like nesse vídeo, principalmente compartilha com as amigas, seja uma mulher que levanta outras mulheres, vamos fazer esse combinado? Porque, gente, você provavelmente tem uma amiga que precisa saber disso, tem uma amiga que está passando por algum problema, essa sua amiga tem outra amiga e assim a gente vai compartilhando informação de qualidade pra galera, pra todo mundo, tá bom? Coloca o maridão pra ver o vídeo também, pra ele já entender um pouquinho do teu lado, saber que isso é uma fase, tá? Homens, por favor, vamos ter um pouquinho de reciprocidade, vamos ter um pouquinho de carinho com a mulherada. É uma fase muito difícil, que os hormônios estão todos aflorados, a mulher ligou o modo mãe, tá uma loucura a cabeça dela, ela não sabe o que está acontecendo. Então, meu amigo, por favor, tenha um pouquinho mais de paciência, de calma, de tranquilidade, tá? Relaxa. Sua mulher em breve sai do modo mãe e volta pro modo mulher, é muito normal isso acontecer. Beleza? Gostou do modo mãe, gente? Compartilha. Beijo, até a próxima.